Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, capítulo 21 do livro do Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Até aqui somente. Então nós lemos aqui que disse o Senhor a João que este lago que arde com fogo e enxofre, ou que vai arder com fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Mas no final do capítulo anterior, no versículo 14, dizia: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos irmãos, as profecias que Jesus fez através de João, para que ficassem escritas, referindo-se aos finais dos tempos, e também ao objetivo da nossa salvação nesta bendita graça, que é habitar com nosso Deus na eternidade. Pois isto era o plano dele a princípio, quando fez o homem, que ele fez o homem imortal, mas depois, por causa do pecado, recebeu como resultado do seu pecado a morte. Mas agora, então, em Jesus Cristo, novamente veio para nós a oportunidade de sermos resgatados da morte para voltarmos para Deus. Só que a morte como resgate não é essa morte simples do corpo humano, porque ela existe uma vez que deixamos de ser imortais. Então agora chega o tempo que termina a vida, até porque mesmo não morrendo, mas a pessoa vai se definhando, chega uma hora que está vivo, mas não tem mais vida, não tem mais movimentos em si. Mas a morte que trata aqui, irmãos, não é a morte simples do corpo, mas sim é aquela morte que vai fazer com que esses mortais, como recebemos, o ser humano recebeu pelo pecado, receba o resultado dele no inferno, que é o lago de fogo que arde com enxofre. Então é a segunda morte. Esta segunda morte, irmãos, nós fomos livres dela,
porque recebemos a vida de Jesus Cristo em nós. Cristo vive em nós, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e Ele é a vida, e Ele é a vida eterna, porque Cristo é eterno, não é mortal. Ele vive em nós e, por conseguinte, nós recebemos já em nós a vida eterna, que não podemos perder. Se perdê-la, então cai como participante da segunda morte. Mas que Deus nos livre, pois somente participarão dela, ou serão entregues a esta segunda morte, o que ficou escrito aqui no versículo 8: os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Estes já estão condenados à segunda morte, ou seja, sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Queridos irmãos, mas nós devemos dar graças a Deus, porque fomos resgatados desta condição, trazidos e colocados num alto e sublime caminho, que é a graça do Senhor Jesus. Vivificados com Ele, porque morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Estamos vivos na fé, caminhando neste mundo, apenas lutando para que estes males não nos tomem. As abominações, irmãos, são pecados que Deus, Ele não aceita em hipótese alguma. Uma coisa abominável é uma coisa que se sente nojo, não se tem coragem de ficar perto, é uma abominação. E abominações existem de várias maneiras neste mundo. E os que são entregues a todas as práticas infames, imundas, que a palavra de Deus condena, são as pessoas abomináveis, e que isso vem crescendo no mundo. Também homicida, aquele que tira a vida do seu próximo. Também fornicários, aqueles que se dão, irmãos, ao pecado da conjunção carnal fora do casamento, e aqueles que, mesmo sendo casados, também se entregam a isso. Estes são os adúlteros. Todos esses estão incluídos no mesmo pecado, não entrarão no reino dos céus. Mas fala aqui também dos mentirosos. Os demais pecados já são mais assim fáceis de evitar, mas a mentira é muito perigosa nos tomar, pois por qualquer interesse a pessoa pode mentir. E mentiroso é aquele que mente sempre, aquele que tem na sua vida o ato e o costume de mentir. Isto é um pecado que leva a pessoa à condenação. Para nós que estamos nesta graça, nós temos a palavra de Deus, que há numa profecia escrita que ela é como o sabão do lavandeiro, que ela vem para lavar-nos de tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que suja as nossas vestes, que são brancas. Uma pessoa que se veste com uma roupa escura, irmãos, mesmo que ande num lugar promíscuo, sujo, recebe alguma sujeira, mas não aparece. Então só chega perto e procurar, senão não vê. Mas quem tem uma roupa branquinha, é perigoso. Qualquer manchinha pequena, cisco, que passar por ali e pegar, aparece. Já se vê, olha, esse vestido está manchado, isso aqui se sujou. Por que viu? Porque é branco. E nós estamos de vestidos brancos, porque nós estamos sendo vestidos com a habitação, e revestidos com a habitação que é dos céus. A brancura significa a pureza de Deus. E o adversário quer nos fazer manchar nossos vestidos, para que nós pertençamos a esse grupo de pessoas condenáveis perante o Senhor. E a palavra de Deus, então, que anuncia a participação nossa, o direito que adquirimos de habitar nesses novos céus e na nova terra, porque esta terra velha que vivemos está condenada, irmãos. Ela se tornou maldita quando recebeu o sangue de Abel. Deus amaldiçoou a terra. E ela, então, foi condenada.
e ela já tem fim determinado. Isso aqui vai ser queimado, segundo a palavra de Deus. Mas essa nova terra e os novos céus está sendo preparado ou está destinado para os que são fiéis. E os fiéis não são aqueles que nasceram justos e permanecem justos, são daqueles que são justificados. Porque se precisa justificar é porque não está justo, está ainda com problema. E nós estamos cheios de problemas. Não tem nenhum perfeito entre nós. Porque nós temos, irmãos, que sermos aperfeiçoados em Jesus Cristo. E é o que Ele está fazendo conosco. Então as palavras que manda é para nos adequar para este lugar que nós vamos receber. E para isto, então, nós sofremos. Quem é que não sofre para ser fiel ao Senhor? Quem é que não sofre para combater os anseios da carne, aos desejos da carne, as tentações carnais? Quem que não sofre? Só se estiver morto, se for louco, que não tem cérebro, não tem memória, se não sofre, não entende nada. Mas quem tem pleno juízo, toda hora é tentado por uma coisa ou por outra. Então nós estamos sofrendo, irmãos, neste mundo, porque queremos levar roupa limpa e a nossa paz com Deus. Não é isso que a Irmandade quer? Se não fosse isso, ninguém estaria aqui hoje. Certamente estaríamos descansando ou passeando em algum lugar. Mas viemos aqui, de longe até alguns. Por quê? Porque nós queremos ficar limpinhos, sempre perfeito. E é uma luta diária, constante, de dia e de noite. Não é isso, irmãos? Que nós sofremos porque queremos ser justificados. Então o Senhor manda a palavra que é para nos adequar. Por quê? Porque todo esse sofrimento nos traz lágrimas, dores, aflições. Mas quando lá chegarmos, Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. A lágrima não é que seja somente a água que corre do olho. Não é isso só. A lágrima quer dizer todo o sofrimento, toda a angústia, toda a aflição, toda a tristeza, todo o aperto que nos faz gemer. Mas eu quero ser fiel a Deus. Eu tenho esse defeito, mas eu quero ser fiel a Deus. Eu tenho esse costume que eu não quero ter, mas eu quero ser fiel a Deus. Então sofre. O Senhor vai limpar estas lágrimas quando chegarmos lá. E nesse lugar não vai haver mais morte, porque hoje, irmãos, veem os hospitais lotados de gente. Por que será? Porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. A fábrica de remédio é que mais ganha, mais enriquece, porque todo mundo quer saúde, quer viver. A pessoa tem 100 anos de idade e pergunta, você quer ir embora? Não, eu ainda quero ficar mais um pouco. Por quê? Porque o que os olhos veem, irmãos, é aquilo que o coração sente aqui. A pessoa quer ficar aqui. E iremos para um lugar que aí não precisa mais deste cuidado. Não vai precisar de remédio, nem de médico, nem de hospitais, nem de tratamento para não se envelhecer, para tirar ruga, para não cair cabelo, para não ficar branco. Nada disso. Porque nós vamos ter vida eterna. Então não haverá mais morte. Não vai mais haver o risco de morte, perigo de morte. Hoje a gente anda por aí, se vê de vez em quando caminhões que carregam produtos explosivos ou veneno que existe. Tem lá uma caveira desenhada, perigo de morte, porque morte está em todo lugar. Mas o perigo de morte está no cruzamento, está na estrada, está numa bala perdida, está na rua. Perigo de morte está por aí em todo lugar. Nesta cidade que nós vamos, não haverá mais perigo, nem morte, nem tristeza, nem angústia, porque o povo de Deus vai viver neste lugar. E Deus estará conosco e limpará toda a lágrima, porque as primeiras coisas que são essas que nós vivemos, vão ser passadas. Vai chegar o tempo que tudo isso vai passar. Então o Senhor manda a sua palavra hoje para um consolo nosso. A palavra desta manhã é para trazer consolação ao povo que quer fugir do pecado para ir morar naquela cidade. Toda angústia vai cessar, toda tristeza vai se acabar.
Mas enquanto nós vivemos aqui, o Senhor liberta de uma, depois vem outra. Mas essa, quem sabe alguém nesta manhã esteja num momento de tristeza, de angústia, depressivo, diante de dificuldades, que não dorme, não tem paz, não tem sossego, é choro, é medo do amanhã, porque está olhando tudo, parece que é inimigo, tudo é adversário. O Senhor manda esta palavra para te dar uma pequena amostra de consolação, para te dizer que compensa chorar, compensa sofrer, porque o resultado disto é a glória eterna nos céus, irmãos. Irmãos, não se pode perder isso, porque quem perdeu entra numa situação. Os irmãos, vejam o que aconteceu com Judas Iscariotes, quando ele percebeu que cometeu aquele maior erro que foi trair o Senhor. Ele se arrependeu, correu lá no templo, falou com os maiorais, disse: olha, eu pequei contra... Estou arrependido, pequei contra os céus, contra todo mundo. Eu quero devolver essas 30 moedas que eu recebi. Não, isso é problema teu, isso é contigo, nós não queremos isso. Ele jogou as moedas no chão dentro do templo, saiu correndo e foi sem enforcar. Por quê? Por que ele foi tirar a vida? Porque ele não suportou mais, sabendo que tinha perdido esta promessa. Mas povo que está ouvindo agora, ainda está latente, está vivo, está funcionando, está fervendo esta esperança. Não perca por nada isso. Santo é o Senhor. Estás sofrendo alguma tentação, estás passando por momentos que te angustiam e que te faz muitas vezes olhar, até querer a morte. Olha, irmão, irmã, que estiver passando por isso, receba agora uma pequena amostra da alegria que vais ter quando chegar lá. Mas ser fiel até a morte. Não negues o Senhor, não desista, não pares de cantar, não pares de servir a Deus. Mas eu sou cheio de defeito e fraqueza. Mas vai aos pés do Senhor. O Senhor não veio aqui, Ele disse: médico não vem para quem tem saúde, médico vem para quem está doente. O Senhor veio porque nós estávamos numa miséria terrível, e se precisa de misericórdia, não é por isso que, vendo que está no estado ruim, vai desistir. Não, levanta a cabeça e vai ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem uma comparação que Jesus fez sobre aquele que achava que estava muito bem, não precisava de nada. Então o Senhor falou: tinha dois homens, um era um fariseu que conhecia a lei, estava muito bem, e ele foi orar. E quando ele chegou no templo, atrás dele veio um publicano. O publicano era indesejável, ainda que era judeu, mas era cobrador de impostos, considerado como um grande pecador. Estava ali atrás do fariseu. O fariseu chegou assim no templo, no lugar onde era o lugar para orar, e batia assim no peito e dizia: graças te dou, Senhor, que não sou como os roubadores, os ladrões, isso, aquilo outro. Tenho dado esmola, tenho feito isso, tenho feito aquilo, não sou nem igual a esse que está aqui atrás de mim, esse pecador. E saiu feliz, porque ele se declarou a Deus perfeito, puro, sem defeitos. Aí chega o outro de cabeça baixa, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Jesus falou: digo para vocês que este desceu justificado e não aquele. Irmão, irmã, que agora se considera olhando: mas eu sou fraca, eu sou fraco, eu quero melhorar e não consigo. Pois é contigo que o Senhor vai investir tudo o que pode. Te falta fé? Receba a fé em nome do Senhor Jesus. Falta coragem, falta força para batalhar, falta alegria para cantar. Tudo isso Deus tem para manifestar nesta manhã, irmão. Bendito seja o Senhor, que não quer ver nenhum dos seus pequenos desanimar, se esfriar, ainda que chorando, porque o Senhor Jesus, irmãos, não veio para gozar, Ele veio para sofrer. O exemplo que Ele deixou foi o mesmo. Ninguém foi chamado para ter uma vida esplêndida, de gozo, de alegria, abastada, tudo que precisa tem, só alegria. Porque tem gente que tem: como vai, irmão? Só alegria.
Mas às vezes não fala a verdade, não é bem assim, porque neste mundo não tem só alegria, mas tem gente que acha muito motivo para viver se alegrando, mas dura aquele que fala, vou indo pela misericórdia de Deus, cheguei até aqui, e você vai chegar até o fim, porque o Senhor te reveste de graça. Irmãos, se a graça do Senhor Jesus se multiplicar nesta manhã, sobre esta multidão aqui assentada agora, a Irmandade vai ver que é a alegria de ser crente. Quer sentir um pouquinho da alegria de ser crente? Quer sentir a satisfação de pertencer a um morador daquela cidade? Que não vai haver mais morte, que toda lágrima que tens derramado até hoje, o Senhor virá e te enxugará. Irmãos, imagine, Deus enxugar nossa lágrima. Quantas vezes que a irmã, que é mãe, que ama, claro, vê a criancinha chorando e se apieda dela, pega a fraldinha dela, limpinha, vai lá e enxuga a lágrima da criança. Não é isso que as irmãs fazem? Ainda dá um abraço, um beijo, faz um carinho. Quer que Deus faça isso contigo? Cante louvor ao Senhor. Receba agora a virtude que desce dos céus. Saiamos daqui animados para servir a Deus. Se tiveres que derramar lágrima, derrame, mas derrame com satisfação, porque um dia Deus enxugará a nossa lágrima. E alguém está aqui hoje, irmãos, ou alguns, que precisam que seja enxugada a lágrima, porque tem chorado muito nesses dias, tem olhado para dentro de si dizendo, Senhor, eu não aguento mais, se o Senhor não vier, eu não sei o que será de mim. Pois olha, põe-te em comunhão agora, e o Senhor vai derramar uma virtude aqui nesta multidão que está ouvindo. As tuas lágrimas vão ser enxugadas agora. Sinta o carinho do Senhor. Você não sente na tua carne, mas a tua alma haverá de pular de alegria e dizer, Deus está comigo. Santo é o Senhor. É a consolação, irmão. O Senhor quer nos consolar nesta manhã. Receba agora a consolação de Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor que está aqui, irmão. Que quem precisa de conforto e consolo deverá estar sentindo o coração, parece que vai explodir. É Deus se movendo aí dentro. Bendito seja Deus. É o que o Senhor quis fazer conosco nesta manhã. Deus seja louvado.